Bom dia, nono. Hoje nós vamos dar continuidade a duas das fórmulas de resolver a equação do segundo grau, né? A gente aprendeu primeiro a fórmula da fatoração. Hoje a gente vai aprender a completar quadrados e a fórmula resolutiva, que é Bhaskara. Completar quadrados nada mais é do que a gente transformar uma equação do segundo grau, que não é um trinômio quadrado perfeito, em uma equação que é trinômio quadrado perfeito. Na última aula que eu postei a forma de fatoração, eu coloquei um vídeo para vocês relembrarem, né, o trinômio quadrado perfeito. Vocês também podem relembrar por outro jeito. No livro, né, quem tem ainda, o módulo 2 do oitavo ano, na página 125, tem a parte para vocês relembrarem como faz o trinômio quadrado perfeito, tá? Lá tem também, para quem não tiver acesso à internet e não conseguir, né, ver o vídeo que eu postei na última aula. E aqui também eu vou dar uma breve explicação sobre o que é trinômio quadrado perfeito. Então, primeiro de tudo, ele no exemplo da página 111, ele colocou uma equação do segundo grau, que ela não é um trinômio quadrado perfeito, que é o x ao quadrado mais 10x menos 11 igual a zero. Primeiro de tudo, para a gente começar a completar o quadrado, a gente tem que colocar o termo c, que é o número sozinho, né? A letra c, coeficiente c, depois da igualdade. Então, a gente muda ele de lado. Se ele estiver de um lado, a gente troca o sinal, muda ele de lado. Aí, no caso da página 111, ficou x ao quadrado mais 10x igual a 11, porque era menos 11, passou para o outro lado e virou 11. Na página 112, ele mostra como que a gente calcula, né? O trinômio quadrado perfeito é o quê? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, e por último é o quadrado do último termo. Só que essa equação ela não está completa, por isso que se chama completar quadrado. A gente vai colocar o último termo, que é o que falta, tá? Aí no caso, quando a equação ficou x ao quadrado mais 10x, ela tem o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só. Então falta o último. Aí no caso o primeiro termo é x, porque é x ao quadrado, mais 2 vezes 5x. Se o primeiro termo é x, o segundo termo que sobra aí para mim é o 5. Então, eu sei que o último termo vai ser 5 ao quadrado, que é 25. Então, o meu termo completo, a minha equação completa, vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 25. No final da página 112, ele mostra o passo a passo. Vou repetir novamente. Eu passo o termo c depois da igualdade, eu troco de lado. Então, menos 11 vira 11 depois da igualdade. Então, vai ficar x ao quadrado mais 10x igual a 11. Depois disso, eu vejo qual é o segundo termo para eu poder completar o quadrado. Aí, no nosso caso, vai ficar 2 vezes x, né? 2 vezes 5x. O primeiro termo é x, então o segundo é o 5, que sobra. Então, o último tem que ser ele ao quadrado. Então, é 5 ao quadrado, que é 25. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 10x mais 25. Só que eu coloquei mais 25 de um lado, eu tenho que colocar do outro também. Então, do outro lado vai ficar 11 mais 25, que dá 36. Então, o quadrado perfeito, né, que é o trinômio quadrado perfeito, completo, ele fica x ao quadrado mais 10x mais 25, tá bom? Depois disso, a gente fatora, que a gente aprendeu. A gente volta, fatora e acha as raízes. Agora, a parte da fórmula resolutiva, né, na página 113, ele mostra como que a gente chega na fórmula, tá? Então, essa parte vocês podem só ler, não precisa de explicação nela. Agora, na página 114, ele mostra a fórmula em si, que está no quadrinho azul, tá? Então, a fórmula é
x e delta. Esse delta tem dois nomes. Ele pode se chamar de delta, que é a quarta letra do alfabeto grego, ou discriminante. Então, você pode chamar dessas duas formas, discriminante ou delta. Primeiro de tudo, a gente calcula o delta, depois a gente calcula o x, que o x vai nos dar o valor das raízes. Ah, professor, eu não estou entendendo nada. Para a gente calcular por Bhaskara, primeira coisa e fixa que a gente precisa saber são os elementos, que é o A, o B e o C. Eu preciso gravar isso com força. Eu preciso saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Lembrando que Bhaskara eu só consigo aplicar e ela é mais indicada para quando a equação do segundo grau ela é completa, quando ela tem o A, o B e o C. Então, eu preciso, primeiro de tudo, identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Porque a fórmula ela é baseada nisso. Então, depois que eu tenho o A, o B e o C, é só eu jogar na fórmula. Primeiro de tudo, a gente calcula o delta, que é B ao quadrado. Então, vou lá ver quem é o B e vou fazer B vezes B, menos 4 vezes A vezes C. Tá ok? Então, eu só pegar os números que estão lá e substituir. Apenas isso. Lembrando que quando o meu A e o meu C são negativos, o meu sinal permanece negativo. E quando o meu A é positivo e o C negativo, ou A negativo e C negativo, positivo, eu tenho um sinal positivo, tá? Então, vai ser B ao quadrado menos um número ou mais um número, depende do A e do C. E a fórmula do x é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Por isso que eu tenho que calcular o delta primeiro, porque para eu achar a raiz, eu preciso do delta, tá? Aí embaixo tem um exemplo. X ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Aí eu vou lá olhar. Quem é o A? O A é o número que está na frente do x ao quadrado. Então, meu A é 1. Show. Quem é meu B? É o menos 1, que é o que está na frente do x. Quem é o meu C? É o menos 6, que é o número que está sozinho. Depois disso, eu vou para a fórmula da delta, que é B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado, o meu B é menos 1. Então, vai ser menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Depois é o 4 vezes A, que é 1, vezes menos 6, que é o C. Então, vai ser 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Aí, o sinal é menos e menos fica mais. Então, vai ser 1 mais 24, que é 25. Então, o meu delta é 25. Aí, agora eu vou lá para a fórmula do x para achar minhas raízes. Vou substituir novamente. Menos B. Professor, esse menos tem que repetir? Tem, porque o menos faz parte da fórmula. Se o meu B for negativo, ele vai ficar menos e o número do B, tá ok? Igual no exemplo aí. Então, vai ser menos 1, mais ou menos, raiz de 25, que é o meu delta. Meu delta é 25, então vai ser raiz de 25 sobre 2 vezes A. 2 vezes 1, que o meu A é 1. Lembrando, gente, que por que tem esse sinal de mais ou menos? Porque eu preciso de duas raízes, porque é a equação do segundo grau. Por isso eu tenho mais ou menos. Aí vai ficar menos 1 dá 1, e mais ou menos raiz de 25. Mais ou menos raiz de 25. 25, a raiz é 5. Então, vai ficar mais ou menos 5 sobre 2, que é 2 vezes 1 embaixo. Agora, para eu achar a raiz, eu vou fazer primeiro com sinal de mais, depois com sinal de menos. Então, vai ser 1 mais 5 sobre 2. E embaixo, 1 menos 5 sobre 2. E eu vou resolver isso e vou achar duas raízes. Em cima ficou 1 mais 5 é 6. 6 dividido por 2, 3. 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, as minhas raízes são 3 e menos 2. Tá ok? Ah, professora, eu posso fazer o de menos primeiro? Pode. Mas, lembrando que você tem que fazer um de menos e um de mais. Não importa a ordem, tá bom?
É isso, gente. Bem tranquilo. Eu vou colocar, além do meu vídeo explicativo, eu vou colocar um vídeo extra, porque às vezes a pessoa não consegue entender pela minha explicação, mas consegue entender pela explicação de outra pessoa. Então, eu vou colocar um vídeo meu e um vídeo complementar, tá ok? E eu vou passar a atividade daqui a pouquinho, só aguardar.